versículo número 40. E eu vou pular alguns versículos, para que de uma forma bem resumida eu possa atingir o alvo nesses minutos que me foi dado. Lucas, capítulo número 8, versículo número 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Quem está esperando Jesus aqui? Eu também estou. Eis que chegou um varão do nome de Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogou-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, o apertava a multidão. E a mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, agastara com os médicos todos os seus haveres, e porque nenhum pudera ser curada, e chegando por detrás dele, tocou na hora das suas vestes, e logo estacou o fluxo do seu sangue. Aleluia. Estando ele ainda falando, versículo número 49, estando ele ainda falando, chegou da casa dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe e disse: não temas, crê somente e será salva. Aleluia. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina, que todos choraram e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E seu espírito voltou, e logo se levantou, e Jesus mandou-lhe que desse-lhe de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e eles mandou que a ninguém dissesse o que lhe havia sucedido. Irmãos, existe uma realidade na vida de todo ser humano. A realidade que nós encontramos, que é a realidade da morte. Oséias e Paula cantavam dizendo: a dor é a mesma em cada mortal, o medo da morte no dia final, o que há de ser no dia do adeus, na vida de quem não vive com Deus. A morte, ela não respeita ninguém. A morte, ela não respeita o rico. A morte não respeita o pobre. A morte não respeita o forte. A morte não respeita o fraco. A morte não respeita o ancião. A morte não respeita a criança. Ela é imbatível. Onde ela chega, ela faz a sua obra. A Bíblia diz que a morte é o salário do pecado. A morte, ela tem o teu poder. Porém, a morte só respeitou uma pessoa. A morte passou por cima de todos, mas quando ela se deparou com Jesus, a morte precisou cair por terra. E a morte tinha chegado ali na casa de Jairo. E Jairo, tendo ali uma posição muito forte, não conseguiu expulsar a morte da tua casa. Ela bateu, ela queria entrar e queria levar tua filha de aproximadamente 12 anos. Eu tenho uma de 13. E toda vez que eu leio essa passagem, eu me emociono, porque eu começo a me colocar no lugar de Jairo. Ele estava com a sua filha moribunda, no leito da dor, no leito da morte. Então Jairo, vendo que ele não venceria a morte, mesmo sendo um dos principais da sinagoga, Jairo foi atrás daquele que podia vencer a morte, daquele que era maior do que a morte. Porque Jesus é maior do que a morte. Porque se a morte é o salário do pecado, Jesus não tem pecado. A morte não tinha poder sobre Cristo.
e não tem poder sobre Deus. E Jairo, indo atrás de Cristo, contou-lhe o que estava acontecendo e rogando que entrasse em tua casa e sarasse a tua filha, e que ela não via cair em óbito. E diz a Bíblia que Jesus atendeu o pedido de Jairo: vamos à tua casa. Imagino eu que o semblante de Jairo muda, sua esperança lhe fortalece, né? O teu espírito se renova. Porém, no meio do caminho, Jesus para, pelo simples fato de uma mulher tocar na orla do seu vestido. Uma mulher que também já estava encaminhada para a morte. Ao tocar na orla do vestido de Cristo, diz que aquela enfermidade que há 12 anos lhe perseguia foi embora. A enfermidade que estava sobre o teu corpo caiu por terra. Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos lhe respondem: Cristo, é impossível dizer, porque a multidão te aperta. Mas Jesus lhe respondeu: alguém me tocou de uma forma diferente, porque em mim saiu virtude. Eu não sei de que forma tu entraste hoje aqui na igreja. Talvez você esteja um problema que há 10 anos te persegue, há 11 anos te persegue, há uma semana te deixa preocupado. Mas eu te garanto uma coisa, em nome de Jesus: se você tocar em Cristo e deixar Cristo tocar em você, o teu problema vai cair por terra. Deus vai te dar vitória. Novas provas virão. E da mesma forma que Deus te deu vitória nessa, vai te dar vitória em novas provas também. Porque o Deus que começou a boa obra é fiel para ir até o fim contigo. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Jairo estava com pressa. E a pior coisa é você com pressa e a pessoa que te acompanha parar. Já aconteceu isso com você? Você está com pressa e a pessoa que te acompanha para. Para Jairo era a questão, cada segundo era valioso. Na tua casa, tua filha estava morrendo. E Jesus parou. Mas sabe o que é o mais interessante, o que é mais bonito? É que Cristo é o teu dono. E da mesma forma que Ele é o teu dono e você é propriedade dele, o tempo é dele também. O tempo é remido na mão de Deus. Às vezes nós queremos o nosso tempo. Jairo achou que Cristo estava se atrasando, quando na verdade Cristo estava fazendo tudo na hora certa. Em nome de Jesus, Deus vai fazer tudo na hora certa na tua vida. Se você acha que a tua vitória está demorando, tranquiliza teu coração. É na hora de Deus que o impossível vai acontecer. É na hora de Deus que aquilo que parecia que não ia ter saída, Deus abre uma porta e te dá um escape e segurança para a tua vida. Eclesiastes, Deus diz que tudo tem seu tempo determinado, e há tempo e propósito debaixo dos céus. O tempo de Deus tem propósitos. Isso que é o mais lindo. O tempo de Deus tem propósitos. Às vezes nós temos muito tempo e temos pouco propósitos. O tempo de Deus tem propósitos. Tinha propósito de Jairo parar. Tinha propósito da visão humana. Deus está tardando ali com aquela mulher. Tudo tem um propósito. Se você acha que está demorando algo sobre a tua vida, calma, tem um propósito divino para acontecer na sua vida. Um propósito. Eu fui um jovem que fui criado dentro da igreja. Minha mãe, crente toda a vida. Meu avô, pastor de igreja a vida toda.
Mas eu tinha algo que eu precisava receber de Deus, que era a salvação do meu pai. Quantas vezes nós íamos para o culto, eu, minha mãe, meu avô ia nos buscar em casa, porque meu pai nem vontade de nos levar para a igreja tinha. Só Deus sabe que eu passei na minha infância. Só Deus sabe que eu vi dentro da minha casa. Você sabe o que mais me fortifica? E que em todo momento a mão de Deus estava sobre a minha vida. Ai, meu, se te faltar mão humana para te ajudar, de Cristo sempre vai estar do teu lado para te dar vitória. Quantas vezes eu e minha mãe éramos deixados ali no portão pelo meu avô do culto, e ao entrar meu pai bêbado, tinha quebrado toda a casa, ameaçava minha vida e falava: vai dormir rápido que eu não quero você. Eu voltava do culto com medo, tinha medo de voltar do culto. Era tão gostoso dentro da igreja, mas eu tinha medo de voltar para minha casa. E a minha oração sempre foi essa, que o meu pastor me ensinou: ora, nunca pegue raiva do teu pai pelas coisas que ele faz, mas ore pela vida dele, para que Cristo possa salvar a vida do teu pai. E a minha oração na minha infância, adolescência, foi sempre essa. As minhas professoras de escola dominical sempre me ensinou: vamos, peça uma oração. E a minha oração primeira sempre era essa: salva a vida do meu pai. Salva a vida do meu pai. E eu não entendia porque demorava tanto as coisas. Eu não entendia. Questionava a Deus: mas Senhor, podia ser tudo tão mais fácil. Glória a Deus. Eu lembro comecei a pregar muito novo. Com 14 anos já tinha minhas oportunidades. Quantas vezes nós ministramos vitória e eu chegava em casa, era muito triste a situação. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: não desista. Não desista. Ora, peça a Deus, que lá no céu tem Deus que ouve toda oração. E eu lembro que orando a Deus e pedindo: Deus, salva a vida do meu pai, salva. Eu já era jovem, já era casado. Quantas vezes precisei descer na casa da minha mãe para socorrer ali, porque meu pai bêbado vinha, tinha batido o carro, capotado o carro, era um transtorno. Minha vida foi muito preocupante em cima daquilo. Eu lembro que eu chegando na casa da minha mãe, tocou o telefone da minha mãe dizendo que meu pai tinha sofrido um acidente. Bateu a cabeça, foi internado no hospital e teve traumatismo craniano com hemorragia cerebral. Então pegamos o carro, fomos até o hospital que estava ali na cidade de São Bernardo. E meu pai estava totalmente morto. O médico disse: olha, não tem condições. A morte tinha chegado para a vida dele. Só que a morte tinha esquecido, e tem um Deus que venceu a morte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os médicos disseram: aqui ele morre, ou você arruma um hospital particular para ele, ou no hospital público ele morre. Eu não tinha condições de pagar e bancar o hospital público. Eu tinha um carro na época financiado, não tinha condições. Então eu saí de perto, lembro-me como se fosse hoje, olhei aos céus e disse assim: Senhor, a minha vida toda, eu orei pela salvação do meu pai. Não deixe ele morrer na situação que ele está. Eu lembro que um dos encarregados da fábrica estava ali no hospital junto e tocou o telefone do encarregado. 5 minutos depois que eu fiz aquela oração, tem um Deus que ouve a tua oração. Glória a Deus. Glória a Deus. O meu patrão, o pai do meu patrão que já faleceu, o pai do meu patrão pegou o telefone, ficou sabendo e falou assim: diga para o Ricardo
que por falta de dinheiro o pai dele não morre. Glória a Deus. Internaram meu pai na melhor hospital de crânio que tem aqui no Brasil. Lembro que a última pagamento que nós fizemos ficou em R$45 mil de médico e medicamento, e eu não gastei um centavo, porque Deus tinha um projeto. Meu pai ficou 4 semanas em coma, e eu fiquei ali no hospital acompanhando ele, orando, dizendo: Deus, se tu tem uma obra na vida dele, tira ele desse leito. E eu me lembro como se fosse hoje. O médico disse assim: entra para ver o teu pai ali na UTI. Ele liberou para que eu olhasse meu pai na UTI. Eles tinham um propósito. E ao entrar ali na UTI, o médico disse: não põe a mão nele, porque ele pode se infeccionar. Mas na hora que eu olhei meu pai, estava meu pai e a minha mãe ali. O Espírito de Deus tocou no meu coração de uma forma tão forte que eu não tive dúvidas que era Deus falando comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Deus falou assim no meu coração: ore pelo teu pai. Ore pelo teu pai. E unja ele. E eu questionando dentro do meu coração, eu falei assim: ungir com o quê? No mesmo momento, Deus colocou um sentimento de quebrantamento tão grande no meu coração que eu comecei a chorar naquela UTI. Então eu peguei minhas lágrimas, desobedeci o médico, coloquei a mão sobre ele e comecei a orar. Eu orava a Deus com tanta fé naquele momento. Eu falava assim: Senhor, a vida inteira eu orei pelo meu pai. Em nome de Jesus, faça um milagre na vida dele. Naquele instante, meu pai abriu o olho, olhou para mim e falou assim: filho, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou fumar. E quando eu sair daqui, o primeiro lugar que eu vou é para a igreja, servir o Senhor com você e com a sua mãe. Para a honra e a glória do nome de Jesus. Está lá o meu pai, minha mãe, está lá na igreja louvando e cultuando a Deus, porque o Deus que nós oramos e pedimos sabe trabalhar sobre a nossa vida. Qual é a tua causa? Jesus entrou na casa de Jairo. A menina já estava morta, mas diz a palavra do Senhor que Jesus entrou naquela casa, expulsou a morte e disse: Talitá cumi. A menina se levantou, entregou para tua mãe e Jesus operou milagre. Em nome do Senhor Jesus. Jesus operou milagre na minha vida, Jesus operou milagre na minha família. Deus fez um milagre na vida de Jairo e na vida de Jairo. Em nome de Jesus, Deus também tem poder para fazer um milagre na sua vida. Somente creia que o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje e quer fazer um milagre na tua vida. Em nome de Jesus, eu agradeço a rica oportunidade de nós.